Dando sequência, pessoal, nós vamos começar o segundo bloco de classicismo e nesse bloco nós vamos conhecer mais a fundo a poesia épica de Camões e também vamos fazer alguns exercícios a respeito do classicismo. Pessoal, a primeira coisa que quando a gente pensa em épico é retomar o que é uma epopeia. Uma epopeia é uma narrativa de largo fôlego, em que um herói é sempre um destaque, em que a gente tem a figura desse herói como sendo alguém patriota, alguém que passa por dificuldades imensas, inclusive muitas vezes associada ao que é mítico, né? A mitologia. Então a gente tem aí na literatura, como nós falamos no nosso vídeo passado, a exemplo de Odisseia, Ilíada, em que nós temos sempre um herói e uma figura desse herói mítico, né? Então, enquanto a gente tem lá Ulisses em Odisseia, enquanto aparece Aquiles em Ilíada e Enéas em Eneida, a gente vai ter aqui em Os Lusíadas isso um pouco diferente. O herói de Os Lusíadas não é um herói no singular, ele é um herói coletivo e ele dá título a essa obra. O herói, na verdade, são os portugueses. Quando a gente pensa que os portugueses representam então essa figura de alguém que é capaz de defender, de alcançar coisas inalcançáveis, a gente começa a entender o motivo dessa obra ser uma obra tão destaque. Não sei se vocês já ouviram alguma vez uma expressão assim, bem coisa de vó, tá? Nossa, não, isso aí parece uns Lusíadas. Você tá escrevendo uns Lusíadas, por exemplo? Como se os Lusíadas fosse um livro gigantesco. Eu não tô com o meu aqui agora, mas os Lusíadas não é um livro imenso de tamanho, ele deve ter uma brochura mais ou menos assim, ó, desse tamanho. A gente tem, claro, muitos outros livros maiores, mas porque até hoje ele é uma referência como um livro de tanto fôlego, né? Um livro de larga escala e de largo fôlego. É isso que nós vamos conhecer agora, um pouquinho mais de perto, sobre os Lusíadas. Pessoal, seguindo então, os Lusíadas equivalem a essa representação épica de Camões, em que todas aquelas características que nós já falamos desde o início do ano sobre a epopeia vão reaparecer aqui, sim? Bom, aí temos a figurinha dos Lusíadas e eu acho que a grande questão é a estrutura dessa obra. Quando a gente escuta aí esse papo de vó de nossa, você está escrevendo os Lusíadas, ou quando a gente retoma essa história que eu falei no vídeo passado, que Camões, reza a lenda, sofreu um naufrágio, isso que é verdade, e aí ele tinha que decidir entre escolher salvar a sua amada e salvar a sua obra épica. E se a gente tem até os dias de hoje essa obra épica, a gente entende que ele não salvou a esposa. Sim, em nome desse livro, que tem uma estrutura muito densa. Então, quando a gente escuta esse peso sobre os Lusíadas, é porque de fato é um livro que na sua estrutura formal, ou seja, na sua composição, ele é muito requintado, ele é muito trabalhado. Nós vamos começar a estudar essa estrutura mesmo. Os Lusíadas são divididos em 5 episódios, tá? O primeiro episódio é a proposição, depois a invocação, seguido pela dedicatória, pela narração e pelo epílogo. Essas 5 partes, dificilmente eu acho que apareça para vocês assim, como uma questão, quais são essas 5 partes? Mas entender essas 5 partes, qual é a função, né, qual que é o propósito de cada uma, é, sem sombra de dúvida, um passo inicial na análise desse livro. Nós vamos começar pela proposição. A proposição nada mais é do que a intenção que o autor tem de explicar o porquê ele está escrevendo. No nosso caso, nós não vamos falar de autor não, nós vamos falar do eu lírico, né? Então, esse eu lírico se põe aí na situação em que ele vai explicar o propósito daquele livro ser escrito, sim? Assim também seguindo esses moldes clássicos. E ele faz isso com esse que é o primeiro verso dessa epopeia. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Trapobana. Trapobana é uma região ali, né? Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia força humana, e entre gente remota edificar um novo reino que tanto sublimaram. Olha essa parte que vai começar. Vejam se vocês conseguem, porque é claro que é um texto épico, não vai ser fácil de ler. Mas vejam se vocês conseguem sacar qual que é o propósito dele. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se Alexandre e Trajano a fama das vitórias que tiveram.
que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Qual que é o propósito, então, de Os Lusíadas? O propósito é enaltecer os portugueses, é contar um valor mais alto ainda que tem se levantado. E olha que modesto, né? Ele fala assim, ó, cessem, ou seja, calem-se, gregos, troianos, ou seja, esqueçam Ilíada, esqueçam Odisseia, cale-se Alexandre o Trajano, a forma das vitórias que tiveram. Eu canto um peito ilustre lusitano, ou seja, eu canto uma coisa muito maior. É isso, tudo isso que veio antes, por favor, cesse, porque agora o que eu vou contar é um valor mais alto. Então, assim, a gente vai perceber que durante todo o livro existe eles enaltecem o tempo todo a figura do português, com exceção no epílogo, em que isso é um pouco diferente, mas a gente já chega lá, tudo bem? Proposição. Qual que é o propósito dele, então? Enaltecer o povo português. Acho que até aqui nenhuma crise, nenhum problema, né? Seguindo, então, nós temos a invocação. Na invocação, o propósito já fica muito claro até pelo próprio título, né? Ele vai invocar, ele vai pedir a ajuda de alguém. E ele vai pedir essa ajuda pedindo essa... Desculpa, gente, que eu estava aqui tirando o som do celular. Ele vai fazer essa invocação a Tágides, que é uma musa inspiradora. Então ele vai pedir todo o engenho, toda a arte, ou seja, toda validação de texto para que ele seja capaz de produzir então essa obra a nível do que os portugueses merecem receber. Olha o que ele fala: e vós, Tágides minhas, pois criados tendes em mim um novo engenho ardente, ou seja, eu me coloco aí como seu criado e você tem em mim aí engenho ardente. Se sempre em versos humildes celebrado, foi de mim o vosso rio alegremente. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandilo e corrente, porque de vossas águas febordene que não tenham inveja as hipocrene. Ou seja, o que eu estou te pedindo, o que eu estou te invocando é que me dê esse som alto e sublimado, ou seja, que eu seja capaz de falar para os portugueses, de registrar esse feito, essa história, tudo bem? Proposição. Então, o propósito, a invocação, ele pede a Tágides essa inspiração. A dedicatória é importante também, até porque aparece a figura de um rei muito conhecido, não sei se vocês se lembram disso da história, que é o rei Dom Sebastião. Para quem não se lembra do Dom Sebastião, ele é um rei que lutou na Guerra de Alcácer Quibir, e ele era um rei muito popular, e ele sumiu nessa guerra. Na verdade, ele não foi nem encontrado morto e nem voltou da guerra. E aí, dentro da figura, né, dentro dessa situação, foi criado na figura dele algo místico, algo santo, né? Ele foi quase que canonizado nesse sentido. Porque as pessoas da época começaram assim, uma pessoa se perdia na floresta e aí aparecia um homem encoberto para segui-la, para ajudá-la a sair daquela trilha. E aí eles diziam, nossa, quem me ajudou foi o rei Dom Sebastião. Uma família estava sem ter o que comer e aparecia uma cesta de frutas naquela casa. E aí eles atribuíam esse feito ao Dom Sebastião. E por isso, a gente vai ter aqui na figura da dedicatória a imagem dessa dedicatória feita ao rei Dom Sebastião. A gente percebe quando ele começa, inclinai por pouco a majestade, que nesse tempo o gesto vos contempla, ou seja, contemple, né? Eu lírico, estou te contemplando nesse gesto. Majestade, inclinai um pouco para me ouvir, né? É isso que ele propõe, então, nessa dedicatória. A narração, eu já conto para vocês, olho no olho, né? O olho na lente, o máximo que der aí, que é, de fato, a história, né? A parte em que a gente precisa entender o que aconteceu. E para a gente encerrar essa primeira parte, o epílogo, né? Então, assim, a estrutura formal finaliza com um epílogo. O epílogo vai ser um momento diferente do que acontece no livro como um todo. A gente vai ter o tempo inteiro Portugal sendo idealizado. Quando a gente chega nesse momento do epílogo, isso tem uma mudança drástica. O Vasco da Gama, que é um personagem que aparece, inclusive em alguns momentos narra a história, ele é levado
para contemplar uma máquina do mundo. E como se ele fosse capaz de ver o futuro. E naquela máquina do mundo, a gente espera que, como o tempo todo ele está vendo só feitos positivos para Portugal, que ele veja a grande conquista dos portugueses, né, a herança positiva que eles terão, mas não. Ele termina Vasco da Gama vendo que, na verdade, por conta dessas conquistas, eles terão mais guerra, eles se preocuparão mais com lucro e, ao invés de ter sido um feito positivo, isso vai atrelar não só a Portugal, mas como todas as nações, por um desfecho negativo. Então, o epílogo, diferente do que acontece no texto como um todo, ele tem esse tom mais ameno, tá? E aí a gente percebe isso, essa musa que ele fala, é porque ele está sendo levado aí por Tágiles para contemplar essa máquina do mundo, ok? Então, retomando, 3 partes importantes, né, divididas essa obra, que é invocação, que proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Gente, nós estamos falando de um texto que vai contar um feito imenso dos portugueses, dividido em 5 partes, em 1.102 estrofes, em 8.816 versos e todos eles em decassílabos. Então, estruturalmente, isso é muito pesado. É você pegar qualquer parte do texto e você perceber que ele é um decassílabo. Então, além dele ter tido o trabalho de contar uma história mitológica, porque a gente vai já entender onde aparece mitologia, além de ter essas divisões estruturais, isso ainda é todo feito com cuidado de forma. Decassílabos, divididos em versos, em estrofes, então um cuidado com a forma, bem a la clássico mesmo, bem a la classicismo, evidente. Muito bem? Seguindo, pessoal, nós precisamos agora entender a história. É claro que quando eu me proponho a contar uma história, que é uma história dessas clássicas, célebres, famosérrimas, como é o caso de Os Lusíadas, fica parecendo uma piada mal contada, porque o brilhante dessa obra não é de fato a história, mas é como Camões foi capaz de narrar essa história, né? Quanto trabalho, quanto engenho, quanta arte foi dada aí a esse recurso. Mas para você que não conhece, nunca ouviu falar dessa história, é válido porque é uma história universal. Muito bem, a história começa quando eles estão no meio do mar. Então a gente já teve a proposição, a gente já teve a invocação. Quando vai, depois da dedicatória para a narração, os portugueses estão em pleno mar aberto e a história para e ela é levada para o Olimpo. Então ela não tem uma ordem cronológica. Lá no Olimpo, morada dos deuses pastores, ou dos deuses pastores não, dos deuses, os deuses começam a dialogar sobre esse feito dos portugueses, né, de desbravar literalmente os mares. De um lado, alguns defendem, falam, nossa, eles foram muito corajosos, nós temos que ajudá-los, porque que homem, né, teria tal coragem? De outro lado, alguns deuses não apoiam, né? Então, Poseidon, por exemplo, que seria Netuno, fala, imagina, a gente tem que fazer alguma coisa contra eles, porque se a gente se a gente deixar que eles consigam esse feito tão gigantesco, as pessoas vão se esquecer dos deuses, elas vão se lembrar só dos portugueses. Agora, assim, observem o tanto que Portugal está sendo idealizado aí nessa história. E assim, ó, só um parêntese, isso tem tudo a ver com o contexto, né, histórico dessa época. Por quê? Porque a gente está num momento em que Portugal é a potência, Portugal é o pica da Europa nas grandes navegações. Hoje Portugal é uma referência pra gente de economia, quando a gente pensa em política, quando a gente pensa em um país potência, claro que não. Mas naquele período isso é muito justificado, porque de fato o contexto histórico da época corrobora para essa situação. Muito bem? Seguindo então dessa discussão aí no Olimpo, a história volta. E aí, galera, eles vão transpor a saída aí desde Portugal até a chegada às Índias. Já eu mostro para vocês com algumas imagens para ficar mais claro. Em todo esse trajeto, a gente tem alguns episódios, que são episódios muito famosos. Um dos episódios acontece, não de ordem cronológica, né? Mas na saída dos portugueses, quando eles estão no porto. Esse episódio é intitulado O Velho do Restelo. No momento em que os portugueses estão saindo, um senhor, um velho mesmo,
para na frente das embarcações e ele acaba com os portugueses. Falando, onde vocês estão pensando em deixar a gente literalmente a ver navios, deixando o povo, a nação de vocês em busca de um lugar que é incerto? E aí esse velho do Restelo acaba contrariando toda a ideia dos portugueses de fato desbravarem os mares. E agora, pensando em vestibular, tá? Abre esse parênteses. Não existe questõezinhas idiotas, quem são os personagens, não vai aparecer coisas desse tipo, né? Não vão aparecer coisas desse tipo. Agora, o que pode aparecer é a simbologia desses episódios, isso é muito possível. Pensem vocês, um idoso, um senhor, não querendo que essas conquistas aconteçam, com incertezas, com insegurança. O que esse episódio pode representar? Esse episódio representa justamente a classe conservadora de Portugal que não quer, que não acredita nas grandes navegações. Então é importante fazer um asterisco, anotar isso. A representação ela é mais significativa pensando em prova do que de fato a história em si. Muito bem? No segundo episódio que eu quero destacar para vocês é o episódio do gigante Adamastor. Quando eles já estão aí na parte de baixo, logo menos eu mostro no mapa para vocês também, lá da África, cruzando o que hoje a gente tem como Cabo da Boa Esperança, mas que na época era chamado do Cabo das Tormentas. Aliás, a parte mais baixa que eles teriam que passar, os portugueses entram aí param então nessa terra e são recebidos por um ciclope, ou seja, um gigante de um olho só. E aí esse ciclope quase mata toda a tripulação, mas o Vasco da Gama consegue, com a sua astúcia, livrar aí os portugueses, né? Então é importante também pensar, eles estão na parte mais baixa do mapa. E para eles, desbravar o mar seria o que a gente tem hoje como desbravar um espaço. É algo imenso, né? É uma imagem assim super significativa. E a ideia de ter acontecido justamente na parte mais baixa do mapa é porque eles acreditavam que a Terra era plana e que ia chegar um momento que quando eles não conseguissem atingir mais aquilo, eles cairiam. E aí nessa parte que eles cairiam, a gente teria monstros mitológicos e etc. Então, pensando em tudo isso que eu disse, o que esse gigante pode representar? O que esse ciclope pode representar? Ele representa, na verdade, os obstáculos que os portugueses tiveram que enfrentar nessa longa jornada, tudo bem? Então, o segundo episódio que vale a pena aí vocês marcarem é o episódio do gigante Adamastor. Seguindo esse trajeto, seguindo essa viagem, a gente vai ter vários momentos importantes e já até troco ideia com alguns de vocês, mas eu quero destacar aqui os episódios mais significativos. A gente tem a chegada deles de fato às Índias. E quando eles chegam às Índias, eles ganham como recompensa aí a Ilha dos Amores, que seria o nosso próximo episódio. Nessa Ilha dos Amores, os portugueses, por conta de ter conseguido um feito tão gigantesco, são presenteados com um monte de ninfas e eles podem ter aí uma noite de amor com elas. Agora pensem vocês no que isso pode simbolizar. Difícil pensar nessa simbologia, né? Qual que é a simbologia dos portugueses terem relações sexuais com essas ninfas? Conseguem imaginar? A ideia é que justamente por ter o tempo todo essa idealização, os portugueses saem do paro da realidade, da humanidade e se transformam em praticamente semideuses. Por quê? Porque na raça, porque no sangue português corre não só sangue de humanos, mas sangue também de semideuses, de deuses. Por quê? Porque os portugueses tiveram noites então com essas ninfas e isso eleva a classe dos portugueses. Muito coerente até com toda a temática do livro. O último episódio que eu quero destacar para vocês é o episódio da Máquina do Mundo. Comentei um pouquinho atrás, que é o momento em que a Tagentes leva o Vasco da Gama para contemplar uma máquina como se fosse um oráculo ali para entender o futuro. E essa máquina é responsável por mostrar para eles que esse feito, que é um feito gigantesco, não foi um feito tão positivo assim para Portugal. E aí o livro termina com esse epílogo que a gente já comentou de uma maneira um pouco mais tênue, um pouco mais amena. Muito bem?
Quero mostrar para vocês esse mapa, porque eu acho que vai ficar bem visual, bem ilustrativo para a gente conseguir assimilar toda essa história que eu contei na narração para vocês a partir aqui dessa sequência. Então, nós temos aqui, ó, logo a saída dos portugueses, quando na verdade essa história começa, eles já estão em mar aberto, né? Mas cronologicamente, obviamente, eles saíram aqui de Portugal, vão fazer toda essa volta até chegar às Índias. Aqui, ó, o lugar onde hoje é conhecido como Cabo da Boa Esperança, né? Então, o Gigante Adamastor aqui, como um episódio, o episódio do Velho do Ristelo, que é um episódio importante. Ah, e ótimo que eu me lembrei aqui, nessa estadia deles, tanto em Melinde quanto em Moçambique, são várias paradas, e aí a gente vai perceber sempre que nós temos assim, ó, de um lado a Vênus tentando ajudá-los, de outro lado Netuno tentando atrapalhá-los. Então, assim, o tempo todo a gente vai ver uma briga entre os deuses para ver quais defendem e quais não defendem aí os portugueses. Me lembrei de uma coisa interessante. Em um desses momentos em que eles param aqui na costa da África, eles são recebidos, né, toda a tripulação aí, por um rei, e esse rei faz um banquete muito grande e pede para que os portugueses contem para eles feitos importantes de Portugal. E aí o Vasco da Gama assume essa narração e ele começa a contar alguns feitos de Portugal. E aí, pessoal, não sei se vocês vão se lembrar dessa aqui, mas eles contam a história de Inês de Castro. Alguém, deixa eu até ver se tem a imagem dela aqui, temos até aqui, ó. Inês de Castro já apareceu pra gente, olha a figura dela aqui, a Inês de Castro, que é a rainha coroada depois de morta. Lembram daquela história? Contada por Fernão Lopes nas Crônicas do Humanismo? Ela é retomada aqui por Camões nesse episódio em que eles são levados aí a relembrar os feitos portugueses. Muito bem? Deu para ilustrar, destaco mais uma vez esses 4 episódios e assim a gente fecha esse bloco importante do classicismo. Vale a pena entender que nós estamos falando aí de 1500, do século XVI como um todo, né? Mas essa escola que a gente fala que é seiscentistas, né? Esse período todo que é muito simbólico, que é muito importante, de 1500, né? Vale para a gente puxar uma coisa relevante aqui no Brasil. Então, o Brasil foi descoberto em 1500. Mas aqui no Brasil, vocês acham mesmo que vai ter uma produção de texto como de Camões, escrevendo em decassílabos, num país que acabou de ser descoberto? Obviamente não. Aqui a gente tem, na verdade, uma outra literatura que é chamada literatura de viagem ou literatura de informação. É um período que a gente chama de quinhentismo. Alguns materiais aceitam o quinhentismo como uma escola literária. Outros materiais não como uma escola literária, mas como um período que equivale, enquanto temos o classicismo em Portugal, no Brasil nós temos esse quinhentismo, que são esses 100 primeiros anos de produção brasileira, onde nós vamos ter aí, por exemplo, o Padre Anchieta tentando catequizar os índios, e mesmo o Pero Vaz de Caminha registrando a Carta de Portugal. Só aproveitando que eu fiz esse parêntese aqui sobre o quinhentismo, acho que é válido deixar para vocês o quanto esse olhar eurocentrista dos portugueses é evidente na produção literária. Claro que enquanto história a gente estuda isso desde Bartolomeu, depois da descoberta das Américas por Cristóvão Colombo, a viagem de Vasco da Gama, que a gente acabou de falar, mas até a descoberta do Brasil, né, bem entre aspas aí. Mas eu quero mostrar que essa produção, que é chamada de uma literatura de viagem ou literatura de informação, ela mostra o quanto os portugueses tinham aí, então, um olhar eurocentrista. Olha essa parte, eu quero destacar aqui para vocês, a carta de Pero Vaz de Caminha, onde ele diz assim, ó: Vossa Alteza, se fará um cristão e hão de crer na nossa fé, agora praza o nosso Senhor que os traga. Porque certamente essa gente é boa e bela e de bela simplicidade. Olha essa parte. E imprimir-se-á facilmente neles todo e qualquer cunho que lhes quiseres dar, uma vez que nosso Senhor lhe deu bons corpos e bons rostos. Dizendo que eles não têm, gente, cultura própria, como se eles não tivessem crenças próprias. Quer ver? Tem uma parte que ele fala bem aqui, ó.
Parece-me gente de tal inocência que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm e nem entendem crença alguma. Agora, vocês acham que o indígena não tem crença alguma? Claro que não. Aqui é uma representação da carta, fica mesmo aí tanto o Pedro Magalhães Gândavo quanto o Padre Anchieta como uma representação desse olhar eurocentrista para aquele momento. Então, o que tem de literatura nessa fase aqui no Brasil? Classicismo cai na Paula em decassílabos em Camões, e no Brasil uma literatura bem simplesinha, ou textinhos, poemas, teatros sobre os santos, ou a carta do Pero Vaz de Caminha. Para fechar nossa aula de classicismo, porque não tem sentido nenhum a gente estudar um tanto de coisa e não ver isso na prática, né? Até comentei no primeiro vídeo que eu lembrava do exercício, não sabia se era 2016 ou 2017, era no vestibular de 2017 mesmo, da Unesp. Aliás, já vale super essa ressalva, a gente tem feito isso muito na sala e é importante que vocês façam sempre exercícios abertos, ok? Nesse tempo eu vou analisar alguns aqui junto com vocês, depois vocês podem fazer todos da Unesp, se tiver dúvida podem me chamar, vou ter até um tempinho depois de plantão com vocês. Então, muito bem, temos o soneto de Camões, que fala sobre a efemeridade, que nós lemos ainda há pouco. Deixa eu até aproximar, não sei se está distante aí para cada um. Mas, enfim, aquele mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E aí, a primeira questão é a seguinte, da prova da segunda fase da Unesp de 2017. Considere as seguintes citações. Isso aí virou até moda na Unesp, ela faz várias questões, já vi várias vezes questões desse estilo. Ela dá 4, 5, 6 itens e pede para que você aproxime isso a um contexto histórico, aproxime isso a uma afirmação. Então, ela te dá 4 frases, que são frases célebres, e pergunta quais das citações aproximam-se tematicamente do soneto camoniano e pede para você justificar. Lembra que eu disse sempre nos períodos dividindo as respostas e não esquecer os itens, uma vez que a Unesp não divide assim A, B e C, mas dentro de uma mesma questão a gente vê várias coisas sendo pedidas. Nessa é simples, quais são os itens e justificar. Então a gente vê, não podemos entrar 2 vezes no mesmo rio, as suas águas nunca são as mesmas e nós não somos nunca os mesmos. Ok, tem ideia de mudança. Ótimo, essa 1 sim. A breve duração da vida não nos permite alimentar longas esperanças. Esperança e mudança? Não. Não tem a ver. 3. O melhor para o homem é viver com o máximo de alegria e o mínimo de tristeza. Não tem a ver com mudança, né? Toda e qualquer coisa que tem esse vai e vem se transforma no contrário ao capricho tirânico da fortuna. Então, toda coisa tem esse vai e vem, toda coisa se transforma. Isso sim já tem bem mais cara da palavra mudança, da palavra efemeridade. Uma vez que ele está falando que as coisas são efêmeras, ou seja, elas são mutáveis, elas se transformam. Então, esse item também. E tinha que justificar mostrando que as duas têm a ver com o tema mudança, efemeridade. Uma vez que a vida é um tormento, a morte acaba sendo para o homem um refúgio. Não tem a ver com a temática, então seria o item 1 e o item 4. E qual a justificativa? Porque as duas falam sobre efemeridade, que é a temática central do soneto de Camões. É um soneto mesmo, gente? É um soneto, né? Medida nova? Sim, 2 quartetos, 2 tercetos. Ótimo. Correndo aqui então para o próximo. O exercício 2 é um exercício bem típico da Unesp, Em determinado trecho do soneto, o eu lírico assinala a passagem de uma estação de ano para outra. Ok, a gente viu, né? Ele falando de neve fria, de o chão o cobre de verde manto, ok. Transcreva os versos em que isso ocorre e identifique as estações. Então, olha lá. Transcreva os versos em que isso ocorre, um item que ele pediu. Identifique as estações a que fazem referência, segundo item. Para o eu lírico, tal passagem constitui um evento aprazível, terceiro item, e justifique sua resposta. Como a gente tem falado na sala sobre questões abertas, eu indico que a sua resposta seja dividida em 4 períodos e que você responda em cada período um item que está dentro de uma pergunta só. Então, primeiro, transcreva os versos em que ocorre, em que isso ocorre. Isso o quê? Essa passagem das estações. Então, essa primeira parte é fácil, né? Quais são essas estações? Ele fala, o tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. Então, a gente tem a primavera, seguida aí do inverno, né? Primavera, verão, outono e inverno, isso mesmo. Então, da primavera e do inverno, ok? Primeiro item respondido. Voltando lá na questão, segura quem tem labirintite aí, viu? Transcreva os versos em que isso ocorre.
já falamos, né? Quais são os versos? É o segundo verso do primeiro quarteto, aparece isso. Identifique as estações que fazem referência a tal e tal estação. Já respondemos duas. Para o eu lírico, tal passagem constitui um evento aprazível? E justifique sua resposta. Até comentei isso, foi uma questão que muitos alunos erraram, ó. E enfim converte em choro o doce canto. Quando a gente fala que ele converte em choro, não é um evento aprazível, é um evento negativo aqui, tá? Porque enfim converte em choro o doce canto. E assim a gente mata mais uma questãozinha. Não temos tempo, mas eu sugiro para vocês, vou até deixar aqui a questão para quem quiser dar um print. A próxima questão, que fala sobre elipse, também comentei sobre ela no bloco passado. E acho que tem mais uma ainda, tem mais uma falando de sinestesia, também sobre esse soneto. Galera, aparece mesmo, não é mentira. Figuras de linguagem, classicismo, juntos numa questão da Unesp aí de segunda fase. Fechou? Beijo grande e até mais tarde a gente se encontra.